Fala, meus amigos, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, sejam bem-vindos ao canal Michael Fly. E hoje tem Mengão, Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo que vai pegar o Atlético fora de casa. Eu tô confiante, o Flamengo tem total condição de passar esse Atlético, mesmo desfalcado. Lembrando que os caras também estão desfalcados. E eu já tô ansioso para essa partida, não vou mentir. Mas as florzinhas perderam o jogo agora há pouco. O Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense e estão desesperadas. As florzinhas estão desesperadas. Felipe Melo agredindo aí, né? Assessor em campo. Será que a CBF vai tomar alguma atitude? Será que vão banir esse jogador do futebol brasileiro? Será que vão fazer alguma coisa? Porque se fosse jogador do Flamengo, tenho certeza que iam tomar uma atitude hoje mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. E o Fernando Diniz já se irritando mais uma vez com o jornalista na coletiva. O Guga querendo agredir o câmera. Cara, que sacanagem, que vergonha é essa, hein? Antes de eu lançar aqui a coletiva do Fernando Diniz, que tá nervosinho aí porque perdeu, eu peço humildemente que você se inscreva em nosso canal, que você deixe o seu like e ativa aí o sininho de notificações para vocês não perderem nada aqui no canal Michael Fly. Vamos ver o que o Fernando Diniz falou sobre essa baboseira, essa vergonha toda que aconteceu agora há pouco. Os jogadores e até mesmo jogadores da seleção brasileira falou muito sobre que você trabalhar. O técnico que mais trabalha, o Fluminense é o time que mais treina. Hoje, nessa temporada, o torcedor não tem acesso aos seus treinos diariamente. Eu quero saber o que tem faltado para esse time decolar depois de 6 jogos sem vencer. No último jogo contra o Botafogo já teve um questionamento parecido. A gente precisa melhorar em muita coisa e de fato a gente trabalha muito mesmo. Eu acredito muito no time, acredito muito nos jogadores, para a gente se ajustar e sair dessa situação péssima que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai continuar trabalhando para buscar soluções. É isso. Diniz, aqui por gentileza. Claro que você acabou de responder que a parte técnica não está te agradando. Não é a primeira vez que você se manifesta desta forma, né? Que tentar encontrar soluções, tentar se reinventar no sentido de que as pessoas te entendam melhor, né? Ou a tática que você costuma passar. Deixa eu só lhe perguntar, você como psicólogo também e como gestor de grupo, você percebe um grupo dividido? Com toda a sinceridade, dividido não no sentido de um não dar com o outro, enfim e tal, mas, sabe, de ter cabeças diferentes, pessoas diferentes que chegaram ao patamar, chegaram ao estágio, ganharam, conquistaram, mas agora tem alguma coisa externa que possa estar atrapalhando? Não, muito pelo contrário. O que o time tem de bom é um time extremamente unido e que está passando por uma dificuldade. Muitos elementos que a gente já mencionou em outras entrevistas. Os 6 meses do ano, a gente está jogando muito abaixo do nível que a gente, de maneira geral, do nível que a gente deveria jogar. Mas o que você questionou, no fundo, é um dos pilares centrais positivos do time, e é daí da onde eu acredito muito que a gente vai conseguir encontrar a melhor forma de jogar e poder sair dessa situação. Boa noite, Diniz. Lucas Mal, da Litoral News. Eu queria perguntar sobre a partida de hoje, principalmente, qual é a sua análise do jogo de hoje. O Fluminense só foi finalizar a primeira bola mais ou menos aos 30 do primeiro tempo, um time que teve pouquíssimo volume, o time, ainda mais no Maracanã, sempre foi muito forte na parte ofensiva e hoje teve muita dificuldade para criar oportunidades. Eu queria saber sobre você, a análise do jogo de hoje e a dificuldade do Fluminense até em criar jogadas. A gente fez uma partida abaixo na parte de criação, estava seguro defensivamente, a gente não tinha sofrido nada praticamente no primeiro tempo e estava de fato com dificuldade de criar. O principal motivo para isso, se me perguntar, é a queda de confiança hoje que o time tem, pelos resultados adversos, todo mundo querendo acertar
E a gente errando tecnicamente muita coisa que a gente não costuma errar. E se a gente erra tecnicamente, muito passe, o time não consegue desenvolver para poder chegar na frente e criar a situação de gol. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar, a gente já está trabalhando nisso, para garantir que os jogadores tenham um pouco mais de confiança, de coesão na hora de jogar e saber passar por esse momento. E como eu disse anteriormente na pergunta do seu colega, a parte que eu mais confio no time é a capacidade desse time se juntar e fazer coisas difíceis. Boa noite, Diniz. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Diniz, à beira do campo hoje, eu consegui perceber um movimento da torcida de acordo com a saída de bola do Fluminense. Quando o time tocava para frente, aplausos. Quando tocava para trás, vaias. A todo momento, até o momento chegaram a levantar uma faixa em um recado para os jogadores, e aí ela foi abaixada, levantada. Primeiro, você está aberto a uma mudança na saída de jogo, na maneira com que o Fluminense sai? E segundo, eu queria que você, como uma pessoa que é próxima ao Germancano, falasse um pouco como é que ele está se sentindo, tendo em vista que 2022, final do primeiro semestre, ele fez 21 gols, 2023, primeiro semestre, ele terminou os 6 meses com 25 gols e estamos agora na metade do sexto mês de 2024 e ele tem 5 gols. Queria que você falasse um pouco sobre isso e desse movimento da torcida que hoje não veio em grande número. Só um minutinho, Luiz. Uma pergunta, por favor, tá? Senão não consegue fazer, tá? Eu tinha pedido isso, mas Sobre o Cano, ele também está passando por um momento difícil como time, o cara acostumado a fazer muitos gols, principalmente depois que eu cheguei aqui. Ele viveu o apogeu da sua carreira até agora, o ano passado. E quando a gente volta, quando acontece esse tipo de evento, é sempre mais difícil a gente retomar. Ele está se esforçando ao máximo. É um jogador que a gente acredita muito e ele está lutando para poder readquirir a melhor forma. Teve um problema, voltou um pouco, todo mundo voltou por conta da nossa temporada do ano passado, um pouco de atraso. Aí logo quando ele voltou, ele estava começando a entrar em forma, teve um problema no joelho. Aí no jogo de Juventude ele sentiu um pouco adutor. E o Cano praticamente, até então, desde que eu estou aqui, ele não ficava fora de treino nem de jogo nenhum. Então estava tudo nesse sentido também um pouco mais fácil para ele. Mas a gente é um cara que a gente é muito grato por tudo. É um grande ser humano de dedicação. Então a gente tem que continuar lutando e lutando junto. Em relação a esse movimento para mim não é um movimento novo. Tua pergunta, ela tem uma certa pertinência, mas é uma coisa que o jeito do time jogar é que você não é a torcida, né? Você é um cara que está no meio do futebol, você é um jornalista e está fazendo a pergunta assim, a torcida ela tem todo o direito de fazer tudo. Nesse momento, então, a torcida do Fluminense, se ela vaiar do começo ao final do jogo, se ela me xingar, e ela está certa, porque a gente está produzindo muito pouco e a torcida precisa de mais. E eu tenho uma frustração nesse momento muito grande por não entregar para a torcida o que a torcida merece. Independe do que vai acontecer para frente. Eu tenho um carinho enorme pela torcida do Fluminense. Eu sei absorver muito bem as vaias, mas eu sei o que eu estou fazendo. E tudo que eu consegui na minha vida, o jeito de jogar, está sendo questionado porque a gente está tendo resultados ruins. É por isso que está sendo questionado. Oi? Você acha que está na hora de mudar? Você quer perguntar mais? Você acha que está na hora de mudar? Você pergunta de novo para mim. Desde que eu comecei minha carreira, essa pergunta que você fez está achando uma novidade. Desde que eu comecei minha carreira em 2009, essa é a pergunta que eu mais ouvi. Eu saí de 2009 da Série A3 de São Paulo e construí minha trajetória. Então, esse tipo de pergunta, talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Tá bom. Tá bom. Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu estou te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta.
E você está insistindo, então você está ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Porque eu já falei muitas vezes. Então você quer me ouvir, daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim, aí quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, com a pergunta oportunista. E assim, você não se contenta em ouvir, daí você quer debater, mas não tem nenhum problema. Esse é o problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde, não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio, nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista, e fica debatendo. Parabéns. Diniz, Bárbara Mendonça, Globo aqui atrás, estou escondida. Você falou há pouco sobre reações da torcida e tudo mais. Na reação ao gol do Ganso, você vê aquele movimento dos jogadores indo na sua direção. Para quem está de fora, dá aquela sensação de que o grupo está unido, que você tem aquele respaldo dos jogadores. Tendo em vista o que você vivencia com os jogadores no dia a dia, como é que funciona para você, de certa forma, tentar blindar o elenco? Não sei se blindar é a melhor palavra, de certa forma, mas blindar o elenco levando em conta que, ainda que seja um elenco que aparenta estar unido, o que se ouve das arquibancadas são vaias, são xingamentos, enfim. O elenco não aparenta estar unido. O elenco, ele é unido. E ele não se desfaz porque está recebendo vaia. E não está jogando mal porque é desunido. Está jogando mal por outros motivos. Vou repetir. O que dá mais perspectiva para o Fluminense é que é um time unido que sabe passar por momentos difíceis. Do mesmo jeito que conquistou uma coisa inédita, está passando um momento bem difícil e eu acredito muito que vai sair desse momento e vai se fortalecer. Aqui. Diniz, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou até em falta de confiança do elenco e você é um cara que se preocupa bastante com a questão mental. Você reage, por exemplo, à atitude, por exemplo, do seu capitão, Felipe Melo, que no final teve até uma agressão ali a um profissional do Atlético Goianiense. Como você lida com isso para a sequência da temporada, num momento tão tenso que o Fluminense tem vivido atualmente? Eu lido bem com isso. O Felipe é um cara assim que tem uma relação extremamente positiva com ele, um cara que tenta defender o clube. Eu não vi o lance em si. E se ele errou, exagerou, uma coisa que pode ter acontecido, mas ele é um cara que veste a camisa do Fluminense de corpo e alma. Então, a gente nesse momento é saber colocar a cabeça no lugar para fazer as coisas. E se falou de falta de confiança, é normal ter falta de confiança quando o resultado adverso vem, quando o estádio, a torcida não está satisfeita e começa a vaiar, mas é uma oportunidade, quando isso acontece, das pessoas e dos times crescerem. É o que a gente está aqui trabalhando para que aconteça. Boa noite, Diniz. Calma de novo, do Jornada KTO 1902. Você costuma falar nas coletivas, os jogadores também falam em zona mista, que o Fluminense é um time que treina de forma exaustiva. Sempre treina a maior quantidade de tempo possível durante a semana para se preparar para os jogos. Se o problema não é propriamente a repetição e a carga de treinos, por que para você o time consegue talvez uma falta de entendimento dos jogadores do sistema de jogo atual? Não, o sistema de jogo atual é atual desde 2022, né? Não é um sistema atual, é o sistema que a gente joga. E tem outros elementos acontecendo. Eu já falei para vocês em algumas entrevistas, não foi só na última. A gente está aprendendo a conviver com as coisas que a gente mesmo conquistou no passado. Foi uma conquista inédita da Libertadores, esse ano ainda conquistamos a Recopa, e o time está oscilante e nesse momento oscilando muito para baixo. É uma questão da gente trabalhar em todas as frentes para achar o prumo, achar a melhor maneira de encarar esse momento e ir reconquistando a confiança com os treinamentos e com os jogos. Boa noite, Fernando. Caio Bloja Trivela. Queria te perguntar um pouco sobre coisas que você já falou no passado. Você costuma sempre falar do torcedor da mesma forma que você falou agora, com uma relação de carinho, já falou em outros momentos que é uma relação de simbiose. E você sempre falou que a torcida ela ajudava muito o Fluminense e que ela também vinha ao estádio porque o Fluminense jogava bem, que isso trazia o torcedor para o estádio. Sim. Isso está acontecendo ao contrário agora. O Fluminense não tem jogado bem em 2024 e a queda de público tem sido vertiginosa. Dá para ver a diferença de público. O quanto
isso afeta, quanto pesa para o time o fato do torcedor estar em menor público no estádio e o comportamento do torcedor tem sido diferente nesse momento de irregularidade no Fluminense em 2024. Obrigado. Pô, cara, não dá pra falar assim o quanto pesa. É claro que é muito melhor quando o time está jogando e a torcida está apoiando, mas não tem como nesse momento, pelo aquilo que a gente está apresentando, da torcida encher o estádio e não questionar o time, me questionar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que saber entender. Seria muito melhor se a gente tivesse vivendo um outro momento, o estádio estivesse cheio, a gente jogando melhor. Mas não é essa a realidade. E o time precisa melhorar. O problema do Fluminense não é a torcida. O problema do Fluminense é o time. Então o time tem que melhorar para a torcida poder voltar e nos incentivar como fez desde quando eu cheguei aqui. E nesse momento não está fazendo. E eles têm direito e têm razão de se sentirem magoados e não se sentirem bem representados dentro do campo. Porque a gente está devendo para a torcida. A gente tem que melhorar. Agora a gente tem que trabalhar para ser repetição, trabalho. Se a gente não é deixando de trabalhar que vai melhorar, muito pelo contrário. É trabalhando, repetindo, tentando achar solução, mudar, como o nosso colega mencionou ali, mudar não é questão de se pegar e chutar a bola. E o time, se o cara tiver boa vontade para olhar, o cara vai ver que o time saiu curto, saiu longo, e a gente não tem problema com bola curta. O Fábio cometeu um erro ali na saída contra o São Paulo e contra o Juventude. Cometeu. Se colocar na balança o tanto de gol que a gente fez, porque o Fábio está jogando o pé, você vê que é imensamente superior. E hoje a gente não teve problema de saída. Ele teve uma bola que a gente entregou no primeiro tempo, acho que foi um lance com o Keno. Mas é uma coisa que o time, isso é uma das armas que o time, a gente tem que saber jogar, saber melhorar naquilo que a gente sempre soube fazer bem, que a gente não está conseguindo fazer bem, porque isso é uma característica forte do time. E o time não sai jogando, nunca na minha ideia, o time sai para sair jogando quando não é possível sair jogando. Isso a gente treina para os jogadores saberem reconhecer e interpretar na hora do jogo, a hora de sair com bola curta e sair com bola longa. A gente não saiu só, então a mudança acontece. Se você quiser ver, e vai ter uma boa vontade então de reassistir o jogo e ver quantas bolas longas a gente fez no jogo. A gente só não saiu jogando, não ficou saindo jogando curto só. Lá contra o Colo-Colo, a gente não saiu curto praticamente nenhuma vez, viu que não dava e ficamos fazendo bola longa. Perde um pouco a característica do time e conseguimos ganhar de 1-0, defendendo em bloco baixo o tempo todo. Mas quando a pessoa não quer ver que a gente faz bola longa, fica insistindo que é o modelo de jogar, que sai jogando como se isso fosse o problema. Isso aí não é o problema do Fluminense. Isso aí faz parte da solução. Diniz, aqui. Ter que melhorar dentro de campo para ter uma reação da torcida diferente. Só que a gente sabe que as coisas são muito interligadas, né? E às vezes a coisa colapsa justamente por isso. Hoje a gente viu desde o início a torcida muito, desde que os nomes foram anunciados no telão, assim, pegando muito no seu pé. Você fala sempre da relação que você tem, você fala o quanto que, enfim, a torcida do Fluminense é importante para você, e as vaias, elas vieram a todo momento desde o início. A gente sabe que você acabou de renovar o contrato, tem um contrato mais longo, você tem muito a confiança dessa diretoria. Mas como é que faz para controlar esse ambiente do que vem da arquibancada, do que vem de fora para dentro, com o torcedor demonstrando uma insatisfação no momento com você? E aí você sendo esse pilar, essa peça central, como é que você faz para equilibrar as duas coisas e não deixar a coisa colapsar de uma forma geral? A primeira coisa assim, é entender a insatisfação da torcida e trabalhar. Não tem uma coisa, isso é uma coisa que não é uma coisa tão complexa. A torcida, ela tem todo o direito. Ela quer que o time jogue bem e ganhe. E o time não está jogando bem e nem ganhando. Então ela vai ficar insatisfeita e ela direciona para mim e está tudo certo. A torcida, se ela está insatisfeita comigo, eu não estou insatisfeito com a torcida. Vai parar aí. A insatisfação dela eu sei absorver. E se eu saísse do Fluminense, como eu saí da outra vez, eu não vou. Eu saí daqui tendo carinho com a torcida, eu voltei tendo carinho. Teve carinho no momento de glória da minha parte e carinho agora no momento difícil. Eu tenho um carinho grande e vou continuar tendo, e entendo perfeitamente. E enquanto o time não melhorar, eles vão continuar nesse movimento. E o movimento é pertinente, é o movimento que eles têm que fazer mesmo. E a gente tem que melhorar. E eu estou buscando melhorar. Eu fui talhado para ser aquilo que eu sou, treinador de futebol. Eu não foi uma coisa, a pessoa caiu de paraquedas. Eu sofri muitos anos da minha vida, já falei isso mais de uma vez quando eu jogava, para poder sentar nessa cadeira e saber absorver isso. Falei, jogou do Botafogo, e ele tá vaiando o cara certo.
eu sou o principal responsável por aquilo que está acontecendo no time. Eu sou o treinador do time. Eu sou o cara que confio, eu sou o cara que conta. Tem um monte de, se eu fosse enumerar os problemas que a gente tem desde quando ganhou a Libertadores para cá, tem problema assim que a gente não controla. Hoje a gente joga, por exemplo, sem o Nino, sem o André e sem o Arias, que eram 3 pilares centrais do time. A gente teve problema de lesão, a gente tem jogador que contratou, que está se adaptando ao time, e se adaptar no time, num time que não está bem, é mais difícil para os jogadores se sentirem confortáveis para jogar. Tem um monte de coisa, mas a torcida direcionar para mim é a direção correta, eles têm que direcionar para mim mesmo. E pode ter certeza que eu estou procurando melhorar, me dedicando ao máximo para fazer. Boa noite. Obrigado. Lembrando que esse corte é do canal Arena Web, que sempre está colocando entrevistas coletivas no seu canal. Dedico totalmente os créditos ao canal Arena Web. Quem ainda não conhece, o link está aqui na descrição. Como eu disse, aconteceu tanta vergonha hoje, né? Felipe Melo agredindo assessor, empurrando aí. Que vergonha, um cara desse não tem vergonha na cara. E o Guga então, hein? Querendo agredir o câmera só porque o cara tava filmando o banco de reservas. Esses caras não têm vergonha na cara não, hein? Será que vão tomar alguma atitude com esses jogadores? Cara, eu fiquei revoltado quando eu vi aquela cena do Felipe Melo. Que situação vergonhosa, hein, para o futebol. Esses caras deveriam já ser banidos do futebol. Porque eu tenho certeza que se fosse jogador do Flamengo, já estaria maior polêmica e iriam tomar uma atitude hoje mesmo. Que sacanagem, hein? E o Fernando Diniz não aguenta ouvir perguntas. Ele quer perguntas do jeito dele. Porra, toma vergonha na cara. Respeita os caras, porra. Vai ser isso todo jogo agora? Pelo amor de Deus. E aí, o que você achou de tudo isso? Já comenta aqui embaixo. Deixe o seu comentário sobre as florzinhas aí que estão desesperadas. Se inscrevam em nosso canal, deixa o like e ativa aí o sininho de notificação para você não perder nada aqui no canal Michael Flar, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.